Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos. Este vídeo do nosso canal não vai ter a minha imagem, pois tivemos alguns problemas com a gravação da imagem e para não ficar sem o vídeo, eu decidi por gravar, então, apenas o áudio e vou colocando as imagens correspondentes. Bem, vamos falar hoje sobre esse filme que tem dado muito o que falar, que é o The Holy, ou Rogai por Nós, na tradução em português do título do filme. Bem, a tradução literal seria a não santa, a profana, mas veio para o Brasil e com o nome de Rogai por Nós. Bem, esse filme será lançado no dia 20 de maio, mas com meus contatos eu consegui assistir esse filme antes para trazer para vocês um relatório completo e uma análise católica sobre esse filme. Primeiro vamos assistir o trailer para a gente entender do que se trata. Ela está aqui. Eu tenho uma história pra você. Eu acho que o Examiner vai adorar. Um acontecimento, uma cura possivelmente divina. Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora. Chicago, Nova York, Washington, todas as cidades do planeta estão vidradas nisso. Me dê exclusividade. Tá legal, eu já preparei tudo. Que tal a gente começar com algumas perguntas fáceis? Quantas pessoas vão assistir? Maria quer atingir o maior número possível de pessoas. Talvez milhões. Existem pessoas que não acreditam nos seus milagres. O que você tem a dizer pra elas? É preciso ver para crer. E por que acha que Maria escolheu você? Eu me abri pra Maria. Eu a deixei entrar. As visões da Virgem Maria atraem milhões de fiéis todos os anos. O Vaticano decidiu investigar essa aparição da Virgem Maria. Já li centenas de livros a respeito do sobrenatural. Investiguei alguns milagres e provei que todos eram falsos. Ela está aqui. Acha que pode haver outras forças operando aqui? Quando Deus constrói uma igreja, o demônio constrói uma capela ao lado. Não duvide dela. A dúvida enfraquece a fé. Ave Maria, cheia de graça. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isso não é obra da Virgem Maria. Isso é obra do profano. A fé no mal fortalece o mal. Acreditem nela. Ofereçam suas almas a Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ok, esse é o trailer, mas aí vocês puderam perceber que, de acordo com o trailer, trata-se de um filme que aborda uma falsa aparição de Nossa Senhora, o demônio que se traveste da Santíssima Virgem para aparecer uma garota e enganá-la. Porque é uma coisa triste, mas infelizmente real, dentro da Santa Igreja. É o demônio que se traveste de Nossa Senhora para tentar enganar as pessoas. Bem, São Padre Pio já experimentou isso. Ele conta uma vez que o demônio lhe apareceu travestido de Jesus, e quando ele perguntou onde estavam as chagas de Jesus, no caso, que se travestiu de demônio para aparecer para o Padre Pio, ele simplesmente sumiu. Bem, então isso realmente existe, não é uma profanação, e o filme aborda basicamente sobre isso.
Eu anotei aqui cada parte do filme, fui transcrevendo as partes mais importantes e vamos analisar juntos aqui. Bem, tudo começa em 1845, quando uma bruxa que fez pacto com o diabo é pega em flagrante pela Santa Igreja. É colocado no rosto dela uma máscara com o rosto da Santíssima Virgem, porque o nome dessa bruxa também era Maria, e ela é queimada. Depois ela promete que iria aterrorizar a sua geração, se fingindo da Santíssima Virgem, pois, como eu disse, seu nome também era Maria. O demônio basicamente ele se travestiu de Nossa Senhora para tentar enganar, porque nenhuma alma tem autorização de aparecer, apenas o demônio aparece. Bem, agora, na atualidade, quando acontece mesmo esse filme, um jornalista vai a um campo fotografar uma vaca com um sinal estranho no traseiro. E no meio de uma árvore, próxima ali, ele encontra uma boneca que data do dia 31 de fevereiro de 1845. Vocês vão entender mais pra frente porque que tem essa data que nunca seria possível de acontecer, 31 de fevereiro. Abre aspas. Trata-se de um bebê de milho, e eles costumavam ser colocados nos campos para atrair boa sorte, mas não eram tão revirados quanto esse que encontramos. Quando o talismã quebrou, algo estranho começou a acontecer, mas ele não estava quebrado. Fecha aspas. Esse talismã, disse um homem que acompanhava o jornalista. Esse talismã que eles encontraram, que era um boneco de milho, que tinha uma crosta por cima, não me recordo se era cera ou alguma coisa, não é possível perceber se é cera ou alguma coisa assim, mas ele não estava quebrado. Então o jornalista o quebrou e perguntou porque o cara que acompanhou falou: por que você fez isso? Ele perguntou se havia alguma diferença em quem quebrasse o talismã, e afirmou que agora teria uma história e fotografou o boneco. Bem, eles agora teriam uma história porque nesse momento... Bem, vocês vão entender mais pra frente. Vamos lá, continuando. Então, vamos lá, analisar esse ponto. Ele encontrou um talismã da época de 1845 que, bem, trazia boa sorte se não tivesse quebrado. Aí ele quebrou. Bem, vamos lá. O jornalista está andando... Isso mais pra frente. O jornalista está andando à noite quando quase atropela uma garota com vestido branco longo. Ele então vai atrás da garota que caminha pela mata. Ele a encontra ajoelhada diante de uma árvore conversando com alguém. Ao tocar ela, a mesma cai desmaiada e ele a leva para uma casa, a mais próxima. Essa garota se chama Alice e mora com o padre da região. Segundo os moradores, ela sempre foi surda e muda, embora estivesse falando com alguém quando o jornalista a encontrou. Ninguém acreditou nele. A garota, ela é surda e muda, estava conversando com alguém. Normalmente. Isso assustou todo mundo. Mas mais pra frente todo mundo vai perceber porque simplesmente aquilo foi um milagre. Basicamente. Um milagre entre aspas, na verdade. Bem, depois ela voltou pra igreja. No outro dia, porque isso aconteceu de madrugada. No outro dia, Alice estava na igreja participando da Santa Missa. Quando ouve alguém que chama pelo seu nome, se retira. As pessoas a acompanham para um lugar próximo, onde há uma árvore. Ela fica parada, olhando fixamente para a árvore, e para a surpresa de todos, fala, abre aspas, Senhora enviando uma mensagem urgente para todos nós. Ela diz que nos quer de volta amanhã. Ela diz que seu nome é Maria. Fecha aspas. Alice desde então ouve e fala sem nenhuma dificuldade. Isso é testado pelo exame fonoaudiológico. Bem, o jornalista, depois de todo esse acontecimento, à noite, o jornalista em sonho vê o céu vermelho e surgir em um mar vermelho, provavelmente sangue, de sangue no caso, uma criatura horrenda que vai em sua direção. Essa criatura tem a pele viva e os olhos vazios. No outro dia, há várias pessoas na frente da igreja esperando Alice aparecer e ver
Nossa Senhora, entre aspas. Ela aparece e fica novamente olhando fixamente para a árvore e Nossa Senhora, entre aspas, lhe manda ir a um garoto cadeirante e lhe perguntar se ele tem fé e o manda caminhar. Ele se levanta com certa dificuldade e começa a andar. Todos ficam admirados. A imagem de Nossa Senhora de dentro da igreja começa a chorar sangue, mas ninguém nota ação. Bem, uma tenda é armada em volta dessa famosa árvore para abrigar os fiéis. O padre encontra a boneca quebrada que libertou o espírito da bruxa que se traveste de Nossa Senhora para parecer Alice. Após isto, o padre, por várias vezes, tosse muito, passa mal e não se sente mais bem vigoroso. O espírito em forma demoníaca aparece ao lado do padre e, sem que ele perceba, some rapidamente. O padre começa a passar mal com um ataque cardíaco e Alice lhe faz o mesmo questionamento que fez ao menino cadeirante. Ele confirma e fica curado instantaneamente. E atrás de Alice vê o espírito em forma demoníaca. Tanto o menino quanto o padre fizeram exames laboratoriais que confirmam o milagre. E os exames são enviados ao Vaticano, que atesta o local como santo, entre aspas. E o caso fica famoso e atrai multidões. O padre encontra em uma parede de pedras, no espaço entre uma pedra e outra, uma embalagem. Dentro dessa embalagem, a parede de pedras de fora do lado de fora da igreja. No espaço entre uma pedra e outra, essa embalagem. E dentro dessa embalagem há um livro com a figura demoníaca que se traveste de Nossa Senhora para Alice, a mesma figura que o padre viu. Embora isso não seja de conhecimento de ninguém, nem o padre ainda, na verdade, imaginava que tudo isso seria obra de Satanás. Quando ele viu a figura, ele não sabia ainda, no caso. Bem, mais pra frente, o jornalista encontra uma mulher que o explica o porquê daquele boneco encontrado lá no começo, aquele boneco de milho, lembra? Estar acorrentado e com uma data impossível. Isso significava que aquele boneco trazia um espírito consigo. Aí, já viram, né? O jornalista, então, vê o espírito em forma demoníaca e se assusta e vai falar com o padre sobre isso. As peças começam a se encaixar suavemente, sem nenhuma conclusão ainda. Alguém aparece no confessionário e diz ao padre, abre aspas, tomei o nome de Deus em vão, fui muito gananciosa, tive pensamentos impuros e destruí muitas almas. E agora eu vim por você. Eu te curei, mas em vez de gratidão você me paga com dúvidas. Com o que você contou, você aprendeu a pior verdade da sua vida. Você realmente acha que pode me impedir? Vou te contar o que aconteceu com aqueles que tentaram. Eu arranquei a carne de seus ossos. Eu quebrei seus pescoços e observei a vida lentamente deixá-los. Satanás me deu esse corpo. Esta é sua força. Vamos, reze a sua Virgem Maria, que ela te salve. Vamos ver quem é mais forte, ela ou eu. Fecha aspas. Essa parte aqui em específico, eu achei meio, desrespeitoso, no caso. Mas a gente sabe, né, que Satanás ali tá amiguinho dos protestantes, e os protestantes usam SMS. Vamos, reze a sua Virgem Maria, que ela te salve. Os protestantes falam a mesma coisa. O demônio também. Mas você vê como é que é. Essa parte enfim, mostra como eles são próximos. Vamos ver quem é mais forte, ela ou eu. Sabemos todo mundo que é Maria, né? Obviamente. Bem, o padre sai do confessionário, vai ao centro da igreja e o espírito em forma demoníaca aparece. O jornalista vai atrás do padre e ele cai de cima da igreja enforcado. Bem, até agora nada de blasfêmia, como estão dizendo por aí. São tristezas da fé que infelizmente acontecem. Bem, e
o jornalista, então, o padre, ele caiu enforcado de cima da igreja. Uma dica que Maria, entre aspas, disse e que será usada no futuro é que a dúvida enfraquece a fé. A dúvida pode levar à condenação. Duvidar de Deus pode levar à nossa condenação. Mas duvidar das falsas aparições pode nos levar à salvação. O jornalista começa a desconfiar de isto tudo ser uma obra satânica e busca os arquivos da igreja. E encontra o livro narrando o ocorrido em 1845. Reconhece o espírito e descobre a história da bruxa Maria Elnor. A história conta o seguinte, abre aspas. Foi dito que a Virgem Maria falou por meio dela, e acredita-se que ela dedicou sua alma a ela, mas todos que se juntaram a ela desapareceram. Finalmente a aldeia desapareceu. Maria foi jogada em uma fonte sagrada. Ela confessou que adorava a Satanás. Como punição, uma máscara foi pregada no rosto de Maria com a face da Santíssima Virgem Maria. Cada prego era feito de um velho carvalho sagrado. Para todo o sempre, um sofrimento insuportável a devastou. Fecha aspas. Finalmente o jornalista descobriu o que ocasionou a morte do padre, e que aquilo tudo era obra de Satanás. O jornalista e a moça que o acompanhava no arquivo da igreja viram o espírito com a tal da máscara. Descobre-se que Alice é descendente de Maria Elnor, a bruxa que se consagrou e consagrou toda a sua descendência ao demônio. O jornalista vai para uma biblioteca, está lendo seu livro e o mesmo livro se desintegra. Uma escultura próxima se rompe e dentro dela sai o espírito que tenta o fazer mal. Um outro padre aparece, inicia um exorcismo e o livro que estava com o padre se desintegra também, mas ele consegue com o crucifixo afastar o demônio. Finalmente, este padre que acompanhava o bispo acredita no que o jornalista lhe contou sobre a relação entre a bruxa e Alice. Todos à noite estão reunidos no lugar sagrado, entre aspas, e o bispo faz a consagração à Santíssima Virgem Maria e conduz uma cerimônia em honra a tal dessa Maria Elnor, que eles acham que é a Santíssima Virgem. Bem, o padre está na igreja para acabar com o boneco. Ele acende o fósforo para queimá-lo e o crucifixo pega fogo. As imagens começam a chorar sangue e são ouvidos gritos de dor e sofrimento. Durante a cerimônia, Alice interrompe e inicia uma oração para dedicar a alma a Maria, entre aspas. O que o demônio mais quer? Nossas almas. E o que Alice ia fazer? Dedicar a alma de todo mundo ali ao capeta. O jornalista e a moça que o acompanhava interrompe Alice e começa a pôr dúvida nas pessoas, utilizando o que Maria, entre aspas, disse. A dúvida enfraquece a fé. Começa a dizer que os milagres são mentiras. Tudo aquilo começa a fazer efeito e as pessoas começam a duvidar. E até Alice afirma que aquilo era falso. Porque ela sai daquela possessão diabólica que ela estava. E ela reconhece e pede socorro. Então tudo ali começa a pegar fogo. Todos então saem correndo, menos o bispo, o jornalista e Alice. O garoto, supostamente curado, volta a não andar. Em meio às chamas, surge o espírito que se mostra ao bispo, revelando ser Maria a bruxa. O bispo regira sua cruz e tenta expulsar o demônio, mas sem sucesso. O espírito toca o bispo, que, se desintegra. O espírito vai em direção a Alice e derruba o jornalista, queimando-lhe a mão. Depois, começa a queimar o jornalista caído, mas é impedido por Alice, que se joga na frente, é queimada e o espírito começa a se desintegrar, pois vivia em seus descendentes. Alice permanece caída, como morta, no colo do jornalista. O jornalista aclama a Deus que Alice viva e ela volta à vida. No entanto, ela não ouve nem fala mais. Por fim, todo o sofrimento com o espírito acaba. O filme acaba dando a instrução de não crer nos falsos profetas, utilizando um trecho do Evangelho de Mateus. Bem, aí chegamos às conclusões finais, não é verdade?
A conclusão é final, né, Thiago? O filme, ao contrário do dito, não é uma heresia, não é um confronto à fé. Ele trata de algo muito triste na igreja, mas que existe: as falsas profecias. O demônio que se traveste de Nossa Senhora para enganar. Há vezes em que o vidente é culpado por inventar aparições para arrecadar dinheiro para si. Aparições de jacaré. Mas há vezes em que o demônio se traveste de Nossa Senhora e engana os videntes realmente. Achei importante assistir esse filme para relatar a todos do que se trata e falar de modo eficaz e certeiro verdade sobre esse filme. E não ficar só especulando por causa de uma capa, por causa de outra coisa, por causa de outra coisa, por causa de uma foto e tudo mais. Mas eu quis entender do que se trata esse filme para poder passar a verdade para vocês e não apenas especulações. Bem, baseia-se em coisas verdadeiras, como falsas aparições, demônios, exorcismo, entre outras coisas. Espero que entendam e que divulguem, para que mais pessoas entendam esse filme. Sobre a capa e as fotos divulgadas, não são heresias, cabem ao conteúdo do filme, levando em conta falarem do demônio travestido de Nossa Senhora. Fiquem com os corações tranquilos e felizes por tudo isso não ser uma afronta à fé. Mas que isso sirva de alerta a todos os católicos. Cuidado a quem você suplica. Cuidado com as falsas aparições e com os falsos profetas. Vamos espalhar as verdadeiras mensagens da Santíssima Virgem e louvar a ela, que é Mãe de Deus, esse Deus que nos protege, nos governa e nos ama, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Louvor a Deus. Salve Maria!